A paz, povo de Deus, louvado seja Deus, estamos vivendo mais um dia do nosso propósito, da jornada de crescimento espiritual. Nós vamos agora meditar na palavra de Deus. Eu peço sua atenção, que você pare tudo o que você estiver fazendo e se concentre agora na reflexão de hoje, que está no livro de Gênesis, capítulo 4, a partir do versículo 1. Essa é a narrativa do primeiro homicídio da história da humanidade, Abel e Caim. Eu quero aqui fazer uma analogia. Abel representa o justo e Caim representa o homem ímpio, uma pessoa desprovida de bondade, uma pessoa que não tem misericórdia, que não tem compaixão. É o típico Caim, uma pessoa perversa, filho de Belial. E eu quero que você entenda que há uma diferença muito grande entre o Abel e o Caim, entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Vamos meditar nessa palavra em nome de Jesus. Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão, um homem, com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Você vê que Deus se agradou da oferta de Abel porque havia no coração de Abel bondade. Abel era uma pessoa justa e Deus conhecia o caráter, conhecia a boa intenção de Abel, que era apenas agradar a Deus. Abel não queria aparecer. Abel não queria, de forma alguma, puxar o saco. Não queria ficar bajulando Deus. Ele só queria mesmo agradar a Deus. Ele não queria aparecer. Ele queria glorificar o nome de Deus. Diferente de Caim, que só queria bajular. Caim não era sincero. Caim não tinha uma boa intenção quando ofereceu a sua oferta a Deus. Caim só queria aparecer. Ele queria ser exaltado, ser glorificado pela sua oferta. Muitas pessoas, hoje em dia, são assim. Elas dão uma oferta, elas fazem uma doação de caridade, uma doação pela obra de Deus, e querem ser exaltadas, querem ser colocadas em um pedestal. Então, esse foi o pecado de Caim. Por isso que Deus não aceitou a oferta de Caim. Porque Caim, ele não tinha uma boa intenção no coração. Então veja só, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta, Deus não se agradou. Deus não se agradou da oferta de Caim, porque no coração de Caim havia maldade. Deus já sabia. Deus viu que havia no coração de Caim um mau caráter, uma maldade, uma má intenção. E por isso Deus não aceitou nem Caim e nem a sua oferta. Resultado? Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então Caim, ele mostrou o que ele era, a máscara caiu, e ele ficou totalmente furioso, com raiva, dominado por inveja, dominado por um orgulho, porque ele queria ser colocado no pedestal, ele queria ser exaltado, ele só estava querendo bajular Deus, e não louvar a Deus com sinceridade, com uma boa intenção. Diferente de Abel, que só queria agradar a Deus, que só queria louvar a Deus pelo que Deus é,
o Criador do universo. Abel tinha uma boa intenção, enquanto que Caim tinha uma má intenção. No planeta Terra existem dois tipos de pessoas: as pessoas de boas intenções e as pessoas de más intenções. As pessoas que só querem fazer o bem e agradar a Deus, e as pessoas que só querem fazer o mal e aborrecer a Deus. Veja que Caim, ele aborreceu a Deus, porque no coração dele havia maldade. E aí, quando Deus reprovou Caim e a sua oferta, descaiu-lhe o semblante, a máscara de falsidade caiu. Então, Caim mostrou o que havia de fato no coração dele: maldade. E essa maldade o levou a se levantar contra o seu próprio irmão e dar cabo da vida do próprio irmão. Infelizmente, esse foi o primeiro homicídio da história da humanidade. Caim matou o seu próprio irmão, Abel. No versículo 6 está escrito: Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Aqui Deus, ele transfere toda a responsabilidade das ações para o ser humano. Caim, ele tinha toda a responsabilidade de suas ações. Ele já estava maquinando o mal na sua mente contra o seu próprio irmão, e Deus alertou Caim: você está sendo tentado, Caim, o pecado está batendo à porta, mas você tem que dominá-lo. Não se deixe dominar pela ira, mas vença a ira. Mas Caim não deu ouvidos ao conselho de Deus. E Caim foi dominado pelo ódio, pela mágoa. E, meus irmãos e irmãs, nós temos que ter muito cuidado com isso. Essa é a lição de hoje. Não deixe que a ira, que a mágoa, que o ódio domine a sua razão, domine a sua mentalidade. Nós sabemos que a ira, ela causa cegueira espiritual, e a pessoa acaba cometendo algo que depois vai se arrepender, só que será tarde demais. Foi o que aconteceu com Caim. Ele ficou cego de ódio, de fúria. Ele ficou todo irado, e ele foi vencido pelo seu próprio pecado, porque não soube dominá-lo, não soube ter o controle. O que faltou para Caim foi domínio próprio. Ele perdeu todo o domínio, perdeu todo o controle e acabou cometendo uma atrocidade, assassinando o próprio irmão. Aqui está a lição, meus irmãos e irmãs. Nós temos que ter domínio próprio, temos que ter equilíbrio. Mas é claro que se você não buscar a ajuda do Espírito Santo, você jamais vai ter equilíbrio, jamais vai ter domínio próprio. O pecado sempre vai te vencer se você não tiver a ajuda, o auxílio do Espírito Santo. Você precisa buscar o Espírito Santo, se encher da presença de Deus. Assim você vai ter capacidade suficiente para vencer o pecado, para vencer a mágoa, para vencer a ira, para vencer os ressentimentos, para vencer o orgulho. Veja só, aqui no versículo 8 está escrito o primeiro homicídio. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Olha o que aconteceu, uma tragédia. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu o tutor de meu irmão? Olha a forma ignorante que Caim respondeu para Deus. Caim aqui já havia perdido todo o temor de Deus. Isso é um perigo, viu?
Isso é um perigo. Quando a pessoa perde o temor de Deus, ela já não tem mais consideração, não tem mais respeito por aquilo que Deus fala. E aí a pessoa acaba vivendo uma vida totalmente errada, afundada num lamaçal de pecado, de maldade. O que aconteceu com Caim? Caim se perdeu. E aí Deus faz uma pergunta para ele, e ele responde com ignorância, dizendo: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão, do justo, clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. E aqui Deus amaldiçoa Caim por causa de suas maldades, por causa do que ele havia cometido. Primeiro, ele maquinou o mal contra o próprio irmão e, em seguida, colocou em ação aquilo que ele havia pensado em fazer e acabou assassinando o próprio irmão. E Deus o puniu severamente para que servisse de testemunho que fazer o mal não compensa. Cometer o mal contra o próximo, fazer maldades contra o semelhante, contra os nossos irmãos, não compensa. Meus irmãos, o crime não compensa. O homicídio não compensa. A maldade contra o próximo não compensa. Isso só gera maldições. Você vê que Caim foi amaldiçoado pelas obras das próprias mãos. Deus não teve prazer em amaldiçoar Caim. Deus não tem prazer em amaldiçoar ninguém. Mas Deus, ele tem que executar a justiça dele. Se houve uma injustiça, Deus tem que fazer justiça. E Deus, chorando, teve que aplicar a justiça severa sobre Caim pelo que ele havia cometido contra seu irmão, pela maldade que havia no coração dele. Deus teve que puni-lo severamente. É isso que acontece com a pessoa que escolhe o caminho do mal, que escolhe o caminho da iniquidade, da maldade. Meus irmãos, escolha o caminho da luz, escolha o caminho do bem, aprenda a perdoar. Se alguém te magoou, perdoe. Se alguém te fez o mal, faça o bem para esse alguém. Seja um discípulo de Cristo, um praticante do Evangelho. Ame o seu próximo, aprendendo a perdoar. Seja humilde, não queira ser colocado em um pedestal, não se exalte, se humilha perante Deus. Ao entregar a sua oferta para o altar de Deus, para a igreja, não toque trombeta, não fique anunciando quanto que você deu, em busca de elogios, de bajulações. O que você fizer para Deus ou pelo próximo, faça com amor, porque Deus vai te recompensar. Não busque glorificação para si, mas busque toda a glória para Deus, somente para Deus. O erro de Caim foi buscar glória para si. Caim se encheu de orgulho, de egoísmo, e acabou sendo vencido pela sua própria maldade, pelo seu próprio pecado, e ficou amaldiçoado. Entendeu? Então essa era a passagem bíblica que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenham entendido. Guardem em seus corações o que nós acabamos de meditar aqui e carrega para a sua vida espiritual. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Universo, nos ajude, meu Deus, a sermos como Abel, a seguirmos o caminho da justiça, do amor, da retidão, a oferecermos a Ti sempre o melhor, com a intenção de agradar ao Senhor e de dar glória somente ao Senhor. Não permita que sejamos jamais, meu Pai, como Caim. Não permita, Pai. Tira dos nossos corações qualquer maldade, qualquer, meu Deus, traço de ódio, de mágoa, de ressentimento. Tira, meu Deus. Venha purificar os nossos corações
e nos encher de bondade, de amor, nos encher, meu Pai, de muita luz. Tira toda a escuridão dos nossos corações e nos ilumina, meu Pai, com a tua clara luz, com essa luz resplandecente. Em nome de Cristo Jesus, Pai, abençoe a vida desse homem, dessa mulher, de todos os teus filhos e filhas que estão orando comigo, em mais um dia da jornada de crescimento espiritual. Dê para essa pessoa um crescimento espiritual saudável e que essa pessoa viva para te agradar, viva para a tua glória e que ela seja ricamente abençoada para a honra e glória do Senhor. Em nome de Cristo Jesus. E quem crê, diga amém e diga graças a Deus. Amém. Que Deus te abençoe abundantemente. Continue orando e lendo a Bíblia, pois a Bíblia é a palavra de Deus na linguagem humana. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Glória somente a Deus.